Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo a partir de agora. Nós vamos falar sobre alimentação saudável para as crianças. Você tem um filho que não come bem, escolhe alimentos, torce o nariz para verduras, legumes e frutas e adora doces, bolachas, produtos industrializados? Pois esse é o assunto de hoje, que eu terei com a nutricionista, a Natália Salles de Matos, que vai gentilmente explicar para a gente, nos ensinar como promover uma alimentação saudável para as crianças na era do fast food. Natália, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Obrigada a você pela participação. É muito bom estar falando desse assunto, porque eu acho que deixa mesmo os pais inquietos, né? E a gente tem, como profissional na área da saúde, a gente tem mesmo que estar desenvolvendo esse tipo de debate e aí trazendo bastante orientação para os pais. A gente imagina que às vezes o momento da refeição, em muitos lares, seja um momento de uma batalha, porque a gente vive numa era dos produtos industrializados pela própria evolução da indústria, da humanidade. Então, Exato. a oferta de produtos industrializados é muito grande. E como é que a gente pode trabalhar o comportamento e o hábito da criança para que ela tenha hábitos saudáveis ao escolher um alimento? Já que como você colocou muito bem, nas últimas décadas a gente teve uma mudança da sociedade que ela foi muito maior do que os últimos séculos anteriores, né? Então, a respeito da questão da indústria de alimentos, a respeito da rotina dentro de casa, a respeito da tecnologia. Então, isso mudou uma série de coisas dentro da estrutura familiar mesmo. Então, a concepção que a gente tem hoje de família, a estrutura de família, a questão da rotina, ela foi muito alterada. E é claro que as crianças são influenciadas por isso desde cedo, né? Então, hábitos às vezes como sentar à mesa para comer, a questão de antes a mãe estar mais presente, hoje como a mãe sai para trabalhar também, não consegue nem sempre dar a mesma atenção para a alimentação da criança. Aí a gente tem também a questão da mídia de alimentos, que veio aí como uma facilitadora no período que a gente teve aí a nossa revolução industrial, a gente teve o desenvolvimento da indústria de alimentos e facilitou muito, de uma certa maneira, a vida das donas de casa, das famílias, porque tem alimentos prontos, né, mais rápidos de consumir. Mas aí com isso também veio uma grande utilização desses alimentos, como se diz, para ter um custo mais baixo, não só de apelo da mídia, mas também de atribuir muitos ingredientes, muitos aditivos, muitas substâncias que não são de fato saudáveis, né? Então, a estrutura dentro de casa, para a gente educar uma criança, para a gente mudar a concepção dela de alimento, a gente também, como pais e educadores e profissionais da saúde, a gente tem que saber ver essas questões externas, comportamentais também, né? A questão da família, hoje, como você mesmo disse, a mulher sai para trabalhar, é uma correria, muitas vezes não é mais aqui, prepara o alimento, então Exato. comprar uma comida pronta é mais fácil, Exato. mas esses alimentos, por outro lado, são muito processados. O que é um alimento processado, ultraprocessado? Como é que é o açúcar, o sal, essas substâncias em excesso vêm, elas vêm disfarçadas com outros nomes? Explica para a gente como que a gente pode identificar até que ponto esse alimento ele é muito prejudicial à saúde ou ele pode ser consumido com mais cautela? A gente tem até um documento de referência muito importante no Brasil, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Lá já foram feitas algumas edições, sempre está sendo atualizado, e aí lá preconiza exatamente essas questões que você está falando. O que seria uma alimentação saudável? Quais são os alimentos processados, ultraprocessados e os mais naturais, né? Então, o que a gente classifica é assim, que os ultraprocessados são aqueles alimentos realmente que são agregados aditivos químicos, tal, e são embalados, aqueles que duram uma maior quantidade de tempo e tal, que aí a gente entra biscoitos, geleias, iogurtes, enfim, bebidas adoçadas, salgadinhos, enfim, doces no geral, né? E os ultraprocessados, esses seriam os ultraprocessados, desculpa. Os outros alimentos que a gente preconiza como o maior consumo, que são os alimentos naturais, aí entra frutas, verduras, legumes, e aí a gente também tem os grãos, né?
os cereais que fariam parte de uma alimentação saudável. Então, a gente tem aí entre a categoria que deveria ser consumido em maior quantidade, os alimentos, como se diz assim, menos processados, com grau de processação menor, onde não é agregado aditivo químico, que pode ser alguns grãos, pães, enfim, algumas bebidas mais naturais, né? Então, são aqueles que não têm uma longa duração, então eles levam menos aditivos químicos. E aí a gente tem os alimentos naturais, esses são os mais recomendados. Os ultraprocessados, que são os que têm uma estrutura bem mais modificada, realmente, porque eles são elaborados artificialmente, né? Agregados vários ingredientes artificiais, eles seriam realmente indicados que consumam em menor quantidade. Por quê? Eles têm geralmente uma maior quantidade de açúcar, de gordura e de sal, enfim, entre outras coisas, que era o que você estava colocando. Então, esse guia é bem legal porque ele dá essa vertente para a gente do que seria uma alimentação saudável, do que deve ser evitado no dia a dia, né? Que seriam esses alimentos. E a mãe, quando pegar um alimento, como que ela pode ler a embalagem para identificar o açúcar, o sal, esses produtos? A gente tem, por lei, lógico que é obrigatório ter o rótulo nutricional, a tabela nutricional, né? Mas a gente também sabe que não é tão simples assim. Eu, assim, particularmente, acho que a dona de casa, ela, para entender bem o rótulo alimentar, ela teria que fazer um mini curso mesmo. É bem complicado. Química. Porque assim, quando a gente começa a ver a lista de ingredientes, eu não conheço todas as substâncias que estão lá. E aí, quando a gente começa a identificar todos os ingredientes que tem, como se diz assim, qual a ação disso no nosso organismo e a tabela de referência, os valores que constam lá de cada ingrediente, como que eu consigo interpretar aquilo para a minha saúde hoje com um mundo tão cheio de informações novas, né? E com uma indústria que trabalha tanto no marketing com alimentos que seriam bons e saudáveis. Então, realmente, não é fácil identificar o rótulo do alimento. Mas, quando a gente pensa por esse lado de alimentos processados, onde a gente encontra os biscoitos recheados, os doces no geral, salgadinhos, os refrigerantes, os sucos artificiais, a gente vai ver que a lista de ingredientes geralmente vai conter o sódio, o açúcar, descrito de outras maneiras, pode ser maltodestrina, pode ser glucose, pode ser vários nomes, alguns que a gente acaba não conhecendo mesmo. E aí tem a questão da gordura, que geralmente tem a gordura trans. O que é a gordura trans? É uma gordura que foi modificada artificialmente. Então, como ela foi modificada para dar mais palatabilidade para o alimento, então ela não faz bem para o nosso organismo. Geralmente, esses alimentos industrializados contêm isso. Então, assim, tem uma frase do Conselho de Segurança Alimentar, que é usada em campanha, que diz: descasque mais e desembale menos. Ou seja, eu vou conseguir identificar tudo no rótulo? Não, não vai. Hoje a gente tem uma briga grande com a Anvisa, né? Tem tentado propor um modelo diferente de rótulo que já é colocado em alguns países, onde a gente tem uma identificação mais simbólica, mais direta, mais objetiva, que exemplifique mais para os pais que aquele alimento tem um teor mais alto de algum nutriente que não seria legal ou que aquele alimento realmente tem um teor mais baixo daquele nutriente. Por exemplo, talvez um triângulo de cores. Então, eles têm lutado por isso, têm preconizado. Né, figuras, desenhos, de uma maneira mais figurativa, porque você vai lá no mercado, tudo que você comprar, você tentar identificar os rótulos e ver ali o que tem em cada coisa, qual a quantidade daquilo a ser consumido. A gente não sabe, as pessoas não sabem diariamente o que ela deve consumir de cada tipo de nutriente, embora a tabela traga. Então, assim, como ela vai conseguir comparar de um alimento e outro, qual que seria o mais saudável e o menos saudável? Aí é onde tem uma grande briga entre esses órgãos que queiram, né, essa mudança para o consumidor, em prol do consumidor, e a indústria de alimentos, que não quer que tenha no seu rótulo um símbolo dizendo que contém muito açúcar, que é nocivo, que contém muita gordura, entende? Então, acaba que a gente não conseguindo aprovar certos projetos para facilitar.
Então, assim, o que a gente traz como informação é exatamente isso. Na hora de escolher, a gente vai por esse conceito de alimentos naturais e alimentos industrializados. Então, o que a gente deve consumir em maior quantidade e em menor quantidade. E dentro desses alimentos processados, industrializados, ao ler a embalagem, quer dizer, tem várias marcas. Preferir as marcas que, ao ler a embalagem, a gente percebe que tem menos quantidade de determinadas substâncias. E também tem isso. Há essa opção no mercado também. Eu costumo... Pode ser uma alternativa, como não temos como fugir do industrializado. Exato. Porque, assim, eu costumo fazer muito isso de ler toda a lista de ingredientes e tal. E na hora que você pega um alimento igual a um outro, mas às vezes de uma marca diferente, você identifica realmente isso que você está falando, de que algumas marcas usam mais aditivos e outras menos para elaborar o mesmo produto. Por exemplo, um doce. Nós já temos que, vou dar um exemplo, o doce de goiaba, né, a goiabada, que é tão consumida, tão popular, e é um produto barato. Tem uma goiabada que pode ter o aditivo e tem goiabada que não. A gente já tem o açúcar como uma coisa que, um nutriente que ele, como se diz, ele faz conservar já o alimento. Então, o doce, ele já tem a sua conservação pelo próprio açúcar. Então, não necessariamente precisaria do aditivo, porque é assim que também os nossos avós, os nossos descendentes faziam, não usavam esse tipo de química, né? E muitos produtos duravam, assim, muito tempo. Então, assim, não necessariamente a gente precisa consumir aquele alimento com aquele monte de química. A gente tem opções de sucos mais saudáveis, com menos ingredientes. Às vezes a gente vai pegar uma embalagem de um produto que teoricamente seria muito simples, aí quando você vira atrás, você vê a lista de ingredientes, é desse tamanho. Então, assim, você vai tanta coisa que você nem imagina. Por exemplo, muitas vezes as coisas salgadas que vai açúcar, coisas doces que vai sal. Então, a pessoa que tem hipertensão ou que tem diabetes acaba ficando muito confuso, né? Para ela saber o que ela pode ou não consumir. E para uma criança, um organismo de uma criança que está em formação, Exato. Isso aí é muito mais nocivo do que a gente possa imaginar. Bem, Natália, você é autora desse livro, Psicologia e Saúde, Mudança de Comportamento Alimentar de Escolares. Esse seu livro você desenvolveu na sua dissertação de mestrado. E aqui você diz que assim como a gente passou de um país desnutrido, hoje a gente é um país da obesidade infantil, adulta. Como que a gente pode explicar esse paradoxo e, principalmente, como que a gente pode promover essa mudança de comportamento nas crianças, tanto dentro de casa, com as famílias, como nas escolas? Então, a gente, como você disse, né, tinha um quadro muito mais amplo de desnutrição. E hoje a gente vive as duas vertentes. A gente ainda é presente a questão da desnutrição, é existente, mas a gente tem um número muito alto de obesidade, de crianças com obesidade. Por quê? Em torno de mais ou menos uns 10 anos para cá, a gente teve várias políticas, vários projetos e campanhas voltadas para um desenvolvimento na área de alimentação infantil, tanto na parte escolar como na questão da desnutrição. Então, houve um maior acesso, principalmente por programas de alimentação dentro das escolas, onde se garantia o alimento à criança que fosse à escola, porque a gente sabe que muitas crianças, às vezes, chegavam, né, aí para a escola sem se alimentar e tal. Então, ficou determinado que isso era um direito garantido de quando a criança estivesse na escola, que o Estado iria estar oferecendo alimento e tal. E várias outras campanhas, a gente teve aí alguns projetos, né, do governo passado, em prol de modificar essa questão da desnutrição. Porém, o que a gente viu juntamente com isso foi essa questão que a gente disse da evolução da sociedade e também da maior acessibilidade também da classe média e classe baixa a alimentos industrializados de baixo custo. Essas empresas, essas indústrias conseguem vender os seus produtos, eles conseguem aderir, mesmo que com uma renda menor. Então, isso também chegou para as crianças, né?
Então, embora a gente tenha trabalhado questões da desnutrição, a gente também teve aí uma grande oferta de alimentos que não eram saudáveis. Então, os pais, muitas vezes, por não saber lidar com a mídia de alimentos ou por não saber lidar com como desenvolver dentro de casa hábitos saudáveis, acaba cedendo as crianças que alimentem desses tipos de industrializados que são de muito baixo custo, porém com um valor nutricional também muito baixo. E não tem um valor nutricional agregado significante que substitua frutas, verduras, legumes, grãos. Então, a gente teve aí uma evolução que a própria pesquisa de orçamento familiar traz, que o que passou a ser mais consumido dentro das residências, o caso de comer fora, de comer em fast foods, de comer industrializados e deixando um pouco de comer alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras e legumes, né? Então, a gente passou por essa evolução. Correto. Natália, nós vamos acompanhar agora o depoimento do professor Dr. Nelson Igmar Valério, que foi seu orientador também, abordando sobre esse assunto, a importância de desenvolver um comportamento de alimentação saudável nas crianças. É importante a gente estar comentando a respeito de um assunto significativo na atualidade, que é sobre comportamento alimentar. A sociedade, principalmente a sociedade ocidental, vem crescendo de uma maneira volumosa e, ao mesmo tempo, obviamente, que vem tendo algumas dificuldades de estruturação no seu funcionamento. Uma dessas dificuldades encontra seu processo alimentar. Atualmente, a gente encontra crianças obesas, crianças com problemas de saúde significativos e importantes, como o próprio diabetes, há outros problemas derivados da obesidade, dificuldades relacionadas até ao próprio câncer, dificuldades interpessoais em razão da estrutura física em função de processos alimentares inadequados na sua formação. A indústria alimentícia cresceu juntamente com o desenvolvimento da população no sentido de suprir as demandas e as necessidades desta população. Entretanto, o que se observa é que os produtos da indústria alimentícia, processados industrialmente, nem sempre são os melhores produtos para se nutrir adequadamente para o desenvolvimento, em especial das crianças, adolescentes e depois do futuro adulto. Há, portanto, uma mídia significativa nesse sentido que interfere de maneira relevante nas escolhas do alimento em si e da forma do processo de alimentação, desde a própria infância, influenciando famílias, escolas e a própria criança, influenciando para comportamentos inadequados de hábitos alimentares, tendo como consequência a evolução de uma criança para a vida adulta com dificuldades de saúde significativas. Então, esse tema ele é fundamental e importante para levar a uma consciência tanto das famílias, quanto das escolas e de outras instituições na sociedade que atuam com o desenvolvimento infantil. Nós que atuamos na área de psicologia e comportamento, entendemos que a formação de bons hábitos, adequados hábitos, hábitos saudáveis para a qualidade de vida, são instituídos desde as primeiras aprendizagens. E essas primeiras aprendizagens elas estão fundamentalmente na infância. Essas aprendizagens elas serão repetidas na adolescência e na vida adulta. A formação de processos de aprendizagem inadequados para o comportamento alimentar vai se tornar em hábitos inadequados na vida futura. Nesse sentido, é importante que a família, a escola e as instituições estejam conscientes desse processo e promovam a mudança de comportamento alimentar nas suas práticas. As famílias podem instituir, então, práticas de comportamentos melhorados e as escolas devam promover na sua prática, na cantina e na educação com as crianças, situações relacionadas ao processo do comportamento alimentar. Então, essa mudança de um comportamento alimentar inadequado que existe hoje pode ser modificado com esses agentes interligadamente, a escola, a família e as instituições, para que a criança desenvolva, então, o comportamento adequado.
Então, a gente acompanhou a fala do professor doutor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, o Dr. Nelson Igmar Valério, que foi orientador da Natália, neste livro sobre alimentação saudável para as crianças. Natália, o professor Nelson, ele disse sobre o perigo das doenças, a obesidade infantil, mas também ele disse, assim, o exemplo da família, o exemplo, o papel fundamental da família nesse processo. E aí eu te remeto a uma outra questão, é a família sendo exemplo, o adulto sendo um exemplo de ter uma alimentação saudável para aquela criança. Qual a importância disso? Porque a criança, ela tem as questões que interferem no comportamento alimentar. Então, a gente tem as questões externas, as questões psicológicas, de marketing, como a gente já falou, a questão do ambiente onde ela vive, tanto escola e familiar. E os pais, eles, se não caminham junto com as crianças no processo de desenvolvimento de bons hábitos alimentares, e isto vai, com certeza, influenciar na questão nutricional. Pode, sim, desenvolver alguns distúrbios alimentares, não necessariamente só a obesidade, como outros distúrbios, até a anorexia, bulimia, porque é uma questão alimentar interligada com a questão comportamental. Então, por exemplo, se os pais dentro de casa não têm o hábito de fazer refeições com os filhos, de ensiná-los certas práticas, a questão de alimentos saudáveis, de culinária e de fazer muitas exceções, quando a criança não quer comer alimentos saudáveis, acaba dando outros tipos de alimentos que não são saudáveis. Começa a levar em fast food e substituir refeições em família, substituir refeições saudáveis. Então, o que a gente fala é a questão do valor, da concepção que a criança tem pelo alimento, que isso sim pode ser modificado com a ajuda da família. Se a família ela tem uma estrutura onde ela não preconiza a alimentação saudável, com certeza a criança isoladamente não vai conseguir. E a gente acaba, na hora que a criança vai para a escola, a gente acaba tendo isso como uma coisa ruim também, porque a criança ela vai externalizar o hábito que ela tem dentro de casa na escola também. Então, na hora de levar lanche, enfim, na hora de ter a alimentação que é oferecida pela escola, vai ter mais dificuldade de aceitar alimentos saudáveis. O pai, o adulto, tem que ser o exemplo. Não adianta ele querer que a criança coma verdura, legumes, se ele não come. E se ela tiver uma base sólida de uma alimentação boa dentro de casa, se ela for para a escola e ver os amiguinhos comendo coisas que não são saudáveis, pode ser que seja uma força para que ela não adquira aquele hábito. Natália, vamos agora... eu imagino que em alguns lares, muitos lares, às vezes o momento da refeição é um momento assim difícil, estressante para os pais. E alguns comportamentos eu vou citar aqui, você vai dizer até que pontos são adequados, não são, quais são as alternativas para os pais. Fazer a refeição e dizer, na hora da refeição, falar para a criança, olha, se não comer, não sai da mesa. Isso funciona, esse tipo de situação de colocação para a criança? Eu acredito muito no processo de evolução. A gente não consegue alterar hábitos do dia para a noite, com certeza. É uma caminhada que é feita com a família, com as pessoas que ficam com a criança. Como a gente estava falando, a evolução hoje, muitas vezes a criança não fica com os pais, então os pais chegam mais tarde. Às vezes as crianças são criadas no dia... ficam cuidadas pelos tios, por babás, por avós, enfim. Então, tem aí que ter uma conversa e uma reestruturação da rotina como um todo. Então, se a criança ela não está querendo se alimentar daquele alimento, a gente tem que procurar desenvolver estratégias durante a rotina familiar que mudam a concepção da criança em relação àquele alimento. Então, comer em família, pelo menos fazer uma refeição por dia em família, quais os alimentos que você está comprando dentro de casa que você está deixando acessível para a criança se alimentar? Ela pode estar perdendo apetite. O que você come também quando está com a criança? Quais os lugares que você leva ela para comer?
alimento. Então, assim, qual a concepção que você tem de alimentação e qual a concepção que você está dando para o seu filho? Então, a gente tem que desenvolver uma concepção de que não tem algo necessariamente proibido, o alimento industrializado, ele não é algo proibido, não é algo que nunca pode ser consumido, mas que o alimento saudável é importante para o crescimento e para o desenvolvimento. Então, os pais precisam estar cooperados nisso. Qual a escola que o filho estuda? O que está sendo servido lá? É importante. O que o filho está vendo na internet, na TV? Porque as propagandas de alimentos estão na TV, estão na internet. Extremamente apelativas, há legislação, mas nem é muito suficiente, né? Quem escolhe os alimentos na hora que vai no mercado? Porque muitas vezes as crianças vão junto e aí as crianças querem determinados alimentos. Então, assim, não é aquela negociação, não. Se você não comer, você não vai sair da mesa. Mas se você oferecer outro alimento, ele realmente não vai comer porque ele vai ter outro alimento depois. Para iniciar a refeição, é aconselhável oferecer primeiro que a criança ainda não comeu, não se acostumou, não tem o hábito, não gosta primeiro, do que o que ela gosta? Não necessariamente. Eu acredito que a alimentação, ela tem sim que ser igual à alimentação da família. Então, você tem à mesa sempre uma fruta, um legume, uma salada, horários e a questão que eu falei, que muitas vezes a criança, ela tem um poder de barganha muito grande, né? Então, a gente tem aquela preocupação, os pais ficam assim, meu Deus, mas eu vou deixar minha criança com fome. Não, aí a criança não quer comer, aí os pais vão dar um biscoito, dar um iogurte, acaba dando um doce, porque não quer deixar a criança com fome. E a criança sabe disso. E aí tem aquela coisa, criança com fome, come. Exato. Né? E se tiver em casa, então. E o que eu costumo dizer é que também o preparar alimentos, porque muitas vezes você dá a cenoura uma vez para o seu filho e, não, ele não gostou. Muitas vezes você tem que insistir várias vezes num determinado alimento e de maneiras diferentes. Tem uma quantidade, não pode desistir nas primeiras tentativas. Tem que ir oferecendo. Muitas nutricionistas, muitos exemplos dão assim, não pode desistir antes da 10ª vez. Eu necessariamente não acho que tenha uma quantidade de vezes exatas. Eu acho que é mesmo a maneira, o mais importante, além do que a gente focar no alimento em si, é focar na estrutura familiar. Porque se a estrutura familiar é saudável, se para os pais fazer uma alimentação saudável é mais natural, ela encara aquilo com naturalidade. Encara, e se ela tem uma vivência com alimentos mais naturais, porque hoje a gente sabe assim, se a gente pegar uma cesta de alimentos e mostrar para as crianças frutas e verduras, a maioria delas, elas não vão conhecer. Então, essa interação com o alimento de verdade acabou sendo perdida, também um pouco por causa da indústria de alimentos, que passa numa propaganda de suco que as frutas estão ali dentro, e na verdade a gente sabe que não é. E que seria importante a mãe dar aquilo para a criança porque está dando vitaminas. Então os conceitos mudaram e a concepção que a criança tem hoje do alimento também foi modificada. Então quando você tem uma estrutura saudável, onde a alimentação saudável ela é desenvolvida diariamente, onde a criança participa das escolhas, vai em feiras, até mesmo de repente numa horta, vai no mercado e a mãe explica, põe algumas vezes até para ajudar na cozinha, fazer uma salada, eu não gosto assim, então vamos fazer de outra maneira, vamos cozinhar junto. Envolver a criança nesse mundo, nesse contexto. Exato, fica mais fácil. Esconder alimentos em determinadas preparações, o feijão, você esconde ali a beterraba, a cenoura. Isso algumas funciona, mães, é aconselhável? Assim, eu costumo falar que assim, né, a gente não pode julgar uma mãe, condenar ela pelo que ela está tentando fazer para o filho dela comer. A gente tenta explicar o que realmente seria mais fácil, o que realmente seria mais adequado. Então, assim, eu acho que não tem necessariamente uma regra, mas eu acho que quando a gente começa a fazer muitas exceções, a gente começa a se tornar escravo daquela rotina. E aí a gente acaba aqui trocando o lado com a criança, porque a gente é que tem que determinar o que a criança vai comer, e não ao contrário. E muitas vezes as crianças hoje, pelo poder de argumentação muito maior que tem, a quantidade de informação que elas já recebem, elas acabam nos influenciando e nos questionando, né, do que deveria ou não comer. Negociar sobremesa, eu acho que né, acontece. Então, assim, mas
não vai dar... Muitas falam, né? Não pode negociar sobremesa com o seu filho. Mas eu costumo falar, é que eu falo, a rotina de casa, familiar, é uma coisa muito particular. Eu parto do princípio que tem que ser o mais saudável possível. Eu acho que não vai ter uma regra exata, mas, por exemplo, citar um exemplo de um casal que conversou comigo, que tinha dificuldade da filha estar se alimentando todo dia no almoço, era uma luta. E aí ele expôs para mim que depois de uma semana, mais ou menos, eles estavam passando mais tempo junto, levando a criança para passear, e aí ela estava comendo melhor e não estava reclamando. Era uma maneira dela chamar atenção. Então, as crianças, elas chamam a atenção na alimentação também, por alguma carência, por alguma dificuldade que tenha com os pais também. E com relação, eu acho que você falando isso me remete, parece que também é uma educação alimentar para o próprio adulto. Se é uma família que também não tem hábitos saudáveis, mas que percebe a importância disso, é uma mudança em conjunto, né? Então, um esforço de todos, do pai e da mãe, também. Exato. Conversar muito com quem fica com a criança. É legal, é importante você ter essa abertura. É lógico que você não vai necessariamente impor para alguém que vai cuidar do seu filho, que eu quero assim, mas aí é a rotina, aí entra uma coisa muito importante, que é a organização. Hoje a gente tem o tempo curto, e aí muitos pais dão a desculpa de que eu não tenho tempo para cozinhar. Só que algumas coisas levam muito pouco tempo. Então, num determinado dia, num período que você consegue, em vários alimentos, você consegue deixar preparado vários lanches para a semana toda. De alimentos até frescos, que duram um tempo, mas a gente tem aquela concepção do industrializado, que é mais prático, não vai sujar, não vai estragar, e a gente não tem tanto essa necessidade de os alimentos durarem tanto. Porque a gente vai consumir a curto prazo, a gente não vai estocar nada. Então, a gente consegue pré-preparar muita coisa para o dia a dia, da rotina complicada, e para a criança também levar de lanche. Natália, uma outra situação é a criança que come só um determinado alimento, só macarrão, né, ou só carne. E aí o pai acaba, lógico, por todo um processo de cansaço, de insistir com outras coisas e que não teve sucesso, ele diz, não, pelo menos meu filho come pelo menos come só isso. Pelo menos vai passar fome, Até que né? ponto a gente pode se conformar com essa situação ou não? Eu acredito que não deveria se conformar mesmo, porque a gente está numa geração assim, muitas vezes você vê no prato da criança o arroz, o famoso mini-tique, o ketchup, e às vezes o ovo, né? E a batata frita, enfim. E às vezes o caldo de feijão. 3 processados contra 2... E também é o que mais prático. Mas assim, eu volto a dizer, quem que compra o alimento dentro de casa? São os pais. Então, assim, a gente dizer que uma criança de 5 anos, ela tem autonomia e você vai colocar aquilo no prato dela, ela vai comer só aquilo, é igual eu estou falando, não acredito sim, a criança tem restrições, ela não vai gostar de tudo. E vai ter algumas dificuldades, porque a gente está numa era que a gente tem muita informação errada de fora. Então, a gente vai ter dificuldades, mas daí a gente deixar a criança escolher o que ela deve ou não comer quando são os pais que compram, não era assim há muitos anos atrás. E hoje a gente acaba cedendo, por quê? E existe uma janela de aprendizagem desses hábitos alimentares na criança? Até certa idade ela está aberta para realmente aprender a gostar dos alimentos em geral, e depois isso passa a já não ser mais divertido, porque comer não é divertido, a criança quer brincar, né? E comer não é divertido, não é brincadeira, né? Assim, Aí ela começa a resistir mais, tem isso, essa divisão de idade? Tem, sim, tem. Principalmente, a fase mais fácil, eu diria, que é como os pais têm mais domínio até os 2 anos, né? Muitos pais falam isso, né? Nossa, mas ele comia tudo, até os 2 anos de idade, ele comia tudo. Por quê? Os pais preparavam, batiam, colocavam na mesa, amassavam e a criança comia. Quando a criança começa a andar, a descobrir o mundo ao redor, ela acaba se desinteressando. O alimento, como você estava colocando, o alimento acaba se tornando uma coisa sem graça, porque ela está conhecendo o mundo ao redor. Então, é normal que a criança perca um pouco como se diz assim, a fome, a vontade de comer alimentos novos. Mas não pode deixar de insistir em ter o alimento. Você pode sim ser mais flexível em relação a horários. Quantidade também é uma coisa que às vezes os pais erram muito, de pôr uma quantidade de comida muito grande e aí querer que a criança coma tudo. Se a criança comer só um pouquinho, ela sabe o tanto que ela precisa comer, isso. né? Então não precisa forçar. Mas
que acontece? Depois dessa fase, a criança às vezes acaba perdendo alguns hábitos, os pais podem insistir e dá certo de continuar a comer, comer alimentos mais saudáveis. Porém, a gente tem um outro período que é crítico na hora que a criança entra na adolescência. Porque aí ela já se tornou mais independente, mais descolada, e ela começa a sair com os amigos. E o passeio é o fast food? Aí na escola ela tem vergonha de levar lanche, imagina que ela vai levar uma maçã, porque os amigos vão tirar sarro nela, né? Então, assim, a gente tem essas diferenças de faixa etária, mas a gente consegue em todas elas, com uma saúde familiar, com essas questões comportamentais mais interagidas e muito diálogo dos pais com as crianças. Na adolescência a gente tem que a mídia de alimentos influencia muito mais por uma questão de status, de comer ou ir em determinado lugar, é uma concepção de ser algo ou alguém. Sim, né? Identidade. Então a gente tem essas interferências em idades diferentes, mas em todas elas os pais precisam estar reforçando os alimentos saudáveis e estar com esses alimentos presentes dentro de casa, no contexto da família. Para a gente encerrar, como que as mães, os pais podem preparar uma lancheira saudável para os filhos? Eu acredito que a gente pode desenvolver muitos hábitos saudáveis. A gente tem muita opção hoje de como preparar lanches saudáveis e eu também digo uma coisa assim, não tem milagre, precisa de tempo, precisa de um pouco de empenho e precisa assim de ir para a cozinha. Assim, é difícil a gente querer hoje dizer que, não, vamos fazer uma lancheira saudável, não precisa cozinhar, os pais não precisam cozinhar. Embora muitas pessoas achem que não precisa, a gente, para resgatar uma alimentação saudável, a gente precisa ir para a cozinha. A gente precisa cozinhar. Só que hoje a gente tem muitas ferramentas de deixar essa culinária muito mais atrativa, saudável, prática e rápida. E de programar, porque hoje a gente tem freezer, a gente tem, enfim, várias opções para a gente preparar alimentos com maior tempo. Então a gente tem tantas receitas, tantos blogs, tantos sites e canais que ensinam a fazer lanches rápidos e saudáveis, fazer oficinas hoje em vários lugares eles dão oficinas com os pais, com as crianças, para desenvolver lanchinhos rápidos, práticos e desenvolver essa vontade nas crianças também, de querer comer esses alimentos. Tem escolas que até colocam o dia da fruta. Exato. Então, pelo menos, vai mandar um industrializado, mas manda também uma fruta. A gente desenvolveu uma bisnaguinha num evento, que essa bisnaguinha era com farinha integral e fizemos um patê de ricota. E todas as crianças comeram. E eu acredito que a maioria delas não comem isso em casa, mas elas fizeram, elas participaram, elas comeram e elas nem perguntaram o que tinha ali. Elas se envolveram. Então, você desenvolve questões mais abstratas, questões comportamentais. Você mexe com questões de escolhas mesmo, de interação com a criança, e não só meramente a questão nutricional. Natália, ao final da nossa entrevista, eu chego à conclusão que é possível essa mudança de comportamento em promover uma alimentação mais saudável para as crianças, por mais que elas já tenham hábitos que não são saudáveis, mas é necessária muita dedicação, esforço dos pais, mas que vale a pena, porque o resultado disso é saúde, é qualidade de vida para a criança e para a família como um todo, porque é um adulto que não vai ser obeso, que não vai ter pode ter um monte de acometimento, que não vai ter mais acometimento de algumas doenças graves, como diabetes, criança diabética. A diabetes tipo 2 está subindo muito, né, os casos no país, que é por hábitos que não são saudáveis. Então, assim, o ganho é muito maior, o esforço vale a pena. Natália, com certeza. Obrigada por sua entrevista. Imagina, muito obrigada a você. Bem, e hoje, no Saúde em Foco, a gente falou sobre alimentação saudável para as crianças. Espero que você tenha gostado do nosso programa. E se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para alguém, nós estamos no YouTube. Nosso canal é TV Câmara Rio Preto. Você procura a playlist Saúde em Foco. Tem vários programas legais e interessantes que você pode gostar. Aí você pode aproveitar e deixar o seu joinha, seu comentário e se inscrever em nosso canal. Quando tiver programa novo, você vai ficar sabendo automaticamente. Olha, muito obrigada por sua atenção e seu carinho e até o próximo Saúde em Foco.
Tchau!